Queria saber, Constantino, qual é a mensagem que você quer passar pro João Dória, que está desesperado para fazer valer a sua pré-candidatura. A gente viu a carinha, ele tá derretendo. Terraplanista. PSDB agora, PSDB e os demais partidos estão demonstrando preferência a Simone Tebet e o João Dória. Ele virou uma carta fora do baralho aqui. Ele virou uma pessoa até radioativa. É uma espécie de Mamãe Falei 2. Ninguém quer relar no João Dória. É importante. Aqui, ó, o terraplanista que ele acusou aqui na Jovem Pan, eu com esse globo atrás. Né? Olha só, o recado por Dória é muito simples, né? Primeiro, o choro é livre. Segundo, vendo lenços, já que ele é tão capitalista, né, e ambicioso, eu vendo lenços, se ele quiser. Posso botar, inclusive, um carimbo, consta, alguma coisa assim, para ele poder enxugar as lágrimas. E dizer também que pau que dá em Francisco também dá em Chico, né? Então, assim, ele fez a vida política breve dele de maneira muito traiçoeira, sempre à base de traições, né? E agora está sendo traído pelo próprio partido. Agora, eu acho que, tirando a parte pessoal, eu não sou um cara de vendetta, não, Marco Antônio, mas falando sério como análise, né? O que significa isso que o Dória está vivendo hoje? E isso é importante, porque o Dória é o produto de marketing que conta com muitos assessores na imprensa, até porque o Estado de São Paulo irrigou cofres com muitos milhões aí, 90 milhões de reais só para publicidade e tudo. Essa foi a única verba que ele aumentou mesmo, né? Então ele tem muitos defensores aí em certos veículos de comunicação. E ele se colocou como o pai da vacina, o cara da ciência, que priorizou as vidas em vez da economia, que fechou todo mundo e todo mundo em casa para proteger todo mundo, e foi defendido por isso pela militância tucanopetista dessa imprensa maldita, né? Então ele está aí. Ele virou um pária dentro do seu próprio partido. O PSDB não quer Dória mesmo depois das prévias, né? Então isso mostra como a que se fez, a que se paga. Como que esse tipo de narrativa não convence mais ninguém. O mundo mudou. Se só existisse a velha imprensa, se só existisse verinhas espalhadas por aí, o Dória talvez hoje fosse uma unanimidade quase. Todo mundo ia falar, não, como ele salvou vidas, porque não ia ter o contraditório, porque não ia ter a gente, a turma de fora com um alfinetezinho, para estourar a bolha deles, para apontar e falar assim, opa, não, falso, fake news, incoerente, hipocrisia, arrogância, pedantismo, e mostrar toda a farsa da narrativa doriana. Então, o desespero deles vem daí, por isso que eles querem censurar, por isso que eles querem controlar as redes sociais, porque eles não suportam conviver num ambiente plural de liberdade de expressão. Isso é muito ruim para eles, porque eles vivem de farsa atrás de farsa. E o PSDB era um baita de um partido, né? Esses caras engabelaram durante muitos anos, né? Porque eles sempre pareceram uns caras assim mais... À direita. Né? O Santo, o Alckmin botou uma pá de cal, né, no PSDB, né? O Consta. Eu acho que o Alckmin... Não, ali é uma obra conjunta, né, Emílio? Não dá pra culpar um ou outro, não. O PSDB, ele fracassou, ele tá indo ladeira abaixo justamente por isso, porque ele vivia de uma estratégia de tesouras ali, né, que na janela de Overton jogaram o PSDB para a direita porque não existia direita organizada. Então, todo cara que tem algum bom senso, que é empreendedor, que quer um Brasil mais liberal, ele olhava para a política e falava assim, meu Deus, a alternativa é o PT, né? Então, os tucanos conseguiam se vender como, né, os caras corretos, a direita e tudo mais. E isso era uma farsa, e isso era um grande engodo, né? O PSDB é um partido de socialistas fabianos, desde a sua fundação, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo marxista, o Mário Covas era um social-democrata de esquerda, o Aloysio Nunes era motorista do Marighella e já declarou voto no Lula. O partido tem candidato próprio, ele já declarou voto no Lula, né? O Goldman lá era comunista, o Serra sempre foi um comunista. Então, o PSDB se vendia como um partido, né, limpinho, que encantava alguns empresários, mas era pura falta de opção. Tanto que eu brincava
época, né? Vamos tomar um engove e votar lá no Aécio Neves, não sei o quê. Mas eles nunca foram uma opção com base em convicções. Eles sempre foram a falta de alternativa. E hoje existe, ainda que de maneira um tanto desorganizada, existe cada vez mais aí uma direita que assim se coloca de fato na política, defendendo costumes, família, patriotismo, na área de valores e na economia um liberalismo. Então isso esses caras, esses caras acham essa direita brega. Porque é o cara da igreja. Sim. Eles acham meio brega. Uma diminuída, né? Eles dão essa diminuída. Sim, eles são arrogantes, eles são elitistas, arrogantes. São cosmopolitas, progressistas, que olham com desprezo para esse povo, né? Para turma da Dirce, eles olham com desprezo, porque o negócio deles é o caviar. Exato. É a esquerda caviar. E o destino de todo tucano é descer do muro sempre do lado esquerdo no colo de um petista. Porque no fundo, eles têm a admiração pela trajetória do Lula. Eles olham com encanto para essa visão estética, o metalúrgico, a visão toda coletivista, igualitária, o Estado como locomotiva da justiça social. Tudo isso encanta tucano. Tucano é um bicho que ele tá dentro do armário, é louco pra sair do armário e se assumir um petistazinho. Não tem coragem de fazer isso, porque pega mal nas rodas da elite. Isso, é aquelas veinhas maconheiras aqui da Vila Madalena. Eu tenho uns amigos assim. Mas você vê uma coisa, meu querido Consta, eles não gostam de evangélico. Eles acham evangélico um cara burro. Eu não sei. Preconceito. É preconceito. É preconceito. Eles têm preconceito contra evangélico e tal. Contra o cara, digamos assim, que vem aqui na disco, que é a galera. Sim, é o que o Consta falou, galera. Só que é o seguinte: o Lula, ele tinha essa galera. O Barba. Sim. Hoje o Lula é outro cara. Lógico que ele saiu do patamar que ele era. O Lula entrou nessa turma. Não entrou, Consta? O Lula é mais. O casamento. Mostrou quatro de estudo, né? Você viu, cara? Ele virou total. O Lula só tem em torno dele hoje artista fracassado e decadente, empresário corrupto que quer a volta da roubalheira, alguns servidores públicos que querem lotar estatal como cabide de emprego e não quer trabalhar de verdade, né? É isso o que cerca o Lula hoje. É isso, é uma elite podre e desprovida de valores éticos. É isso que cerca o Lula, é isso que restou ao Lula. Agora, é verdade, ele já teve, ele declarou isso, porque ele viu o movimento de solidariedade na Polônia e a importância que teve a Igreja Católica, né? O Papa foi fundamental ali para libertar a Polônia do comunismo. Então ele entendia a importância dos movimentos sindicais atraírem os cristãos. E no Brasil, como o crescimento grande do cristianismo vinha pela turma evangélica, o Lula queria estar perto dessa turma. Só que a bandeira socialista é tão radical hoje em dia nessa área, né? Eles defendem aborto indiscriminado, banalizaram aborto, eles acham essas pautas identitárias charmosas, essa coisa de menino acha que é menina, então vamos começar a dar hormônio, e cortar hormônio e cortar o pinto fora, né? Então, eles estão achando legal brincar de woke, só que essa turma woke só seduz idiota universitário, filhinho de papai. O povo não quer saber dessa brincadeira ridícula. Então, sim, essa esquerda fofa que o Lula aderiu aí junto com a turma do PSOL, ela criou um abismo com a turma dos evangélicos que está cada vez mais conservadora por reação, por defesa de bom senso e dos valores básicos, né? E existe sim esse preconceito. Essa turma despreza tudo que é religião tradicional, ainda mais cristã, né? Mas eles endossam tudo que é seita e modismo, né? O ambientalismo, essa coisa de Gaia e não sei o quê, aí eles estão lá, né? O direito dos animais, né? O ovo da tartaruga vale mais do que o feto em desenvolvimento, o bebezinho em gestação no ventre materno, né? Então, é tudo tão ensandecido, é tudo tão louco, que quando você transforma em agenda política esse troço, você afasta as pessoas de bom senso. É por isso que acontece uma cronologia aqui curiosa, viu, Emílio? A turma vai lá e bate nesse bumbo louco. Aí a turma conservadora dá visibilidade. Tem uma conta no Twitter que é só para isso. Libs, como é que é o nome, meu Deus? Agora até esqueci. Libs em TikTok. O papel é só pegar essa turma progressista e dar visibilidade. Aí você vê o quão louco eles são. Você vê quantas bobagens eles falam por dia, né?
quantas coisas malucas eles defendem. Aí eles ficam revoltados dizendo que estão sendo alvo de ataque e de discurso de ódio da direita. Não, a direita está só jogando holofote. Foi o caso da Disney aqui. Aí vai ver se a Disney saiu bem dessa situação aqui na Flórida. Derreteu. E o Ron DeSantis voou. Porque tudo que o Ron DeSantis fez foi: vocês querem doutrinar a criança de 5 anos com ideologia de gênero? No way! Não aqui no meu quintal. E aí tornaram público as agendas malucas dessa turma progressista e deu no que deu. Mas eu acho engraçado, Emílio, que tem agenda maluca pra tudo que é lado, né? A Espanha acabou de aprovar licença menstrual remunerada pras mulheres. Isso é inacreditável. Isso é uma coisa insana. Não, eu queria ouvir do Constantino o que ele acha disso, porque a luta é constante, né? A gente fala de luta pela liberdade, mas as agendas estúpidas, elas se proliferam numa rapidez incontrolável. Eu tô com uma notícia aqui, Marco Antônio. Estou grávido, diz Roberto, casado com mulher também trans. Eu não consigo nem tentar entender esse casal. Eu não consigo nem tentar entender o que é isso. Mas sim, eles estão nessa, né? De que mulher é qualquer coisa que se sinta mulher. Aí, ao mesmo tempo que vem a coisa do aborto, do Roe versus Wade, aí eles dizem assim: opa, você é homem, você não pode se pronunciar sobre esse assunto. Ué, a juíza que foi indicada para a Suprema Corte pelo Joe Biden não conseguiu definir mulher, porque eles têm esse medo. Mulher pode ser qualquer um que ache que é mulher. Então não é mais mulher, não é mais quem engravida, quem tem útero e menstrua. Então é muito incoerente. Eles não conseguem manter uma lógica argumentativa por 2 segundos. Agora, isso também é parte do processo, viu? Tem método. Isso está desde a escola de Frankfurt, na Guerra Cultural, tentando minar a confiança do Ocidente na razão, na lógica. Eles inviabilizam o debate. Porque é bem George Orwell isso, né? A nova língua, o duplo pensar, tá tudo lá. É você inviabilizar a conversa entre pessoas normais. Até porque eles vão dizer assim: o que é normal? Quem é você para definir a normalidade? Bom, eu sou alguém que já viu loucura de muito perto e sei exatamente o que é louco e o que é sanidade. Então, mas esse negócio da Espanha agora, que é o quê? A mulher, ela tem dor menstrual, aí ela pode faltar ao trabalho, mas ao mesmo tempo você pode virar mulher. E se você puder virar mulher, você pode também dizer que você tem dor menstrual e não ir trabalhar. Interessante. Então é esse o negócio Mas aí tem uma questão de mercado, né? Vamos supor que você apoie e queira de fato ajudar as mulheres. Sim. O empresário ele pode pensar o seguinte: se eu contratar uma mulher, pode acontecer de eu pagar 30 dias ou 4 semanas e ela trabalhar 3. Então, pode ser que você evite a contratação de mulher ou pague menos. Então, essas coisas, quando são assim estabelecidas por lei, por força de lei, podem, não dá muito certo. Pode ter consequências econômicas ruins. Tá certo, mas isso nos remete a essa agenda ESG, né? Essa coisa de Environment, Social e Governance, que na prática aumenta o custo das empresas. Essa agenda toda woke para dentro das empresas, e quem é grande e estabelecido e tem normalmente privilégios do Estado consegue se manter. E isso inviabiliza a ascensão dos menores. Isso é chutar a escada. Então, essa agenda ESG, da Agenda 2030 da ONU e companhia, que o nosso Supremo Tribunal Federal endossa. Quer dizer, eu não sabia que o Supremo tinha que ter uma agenda. A única agenda do Supremo tinha que ser seguir a Constituição. Então o negócio é tão insano que o nosso STF diz que segue a agenda da ONU. E essa agenda, ela visa a inviabilizar o livre mercado. É uma agenda feita para... É um grande golpe, é um grande truque dos grandes capitalistas, dos metacapitalistas, para manter suas corporações e avacalhar o jogo, a livre concorrência. É disso que se trata. Por isso que a gente vê essas grandes empresas falando isso, sempre sinalizando virtude. Aqui nós levamos muito a sério o stakeholder, aqui nós temos política para minorias e blá, blá, blá. Claro, né? O cara pode contratar lá meia dúzia de pseudo-minoria e arcar com esse custo. Agora, o empreendedor que está tentando competir contra ele, ser disruptivo, fazer uma startup, esse não consegue bancar esse custo. E aí ele vai à falência. É disso que se trata. Muito bem. Não deixar o pequeno crescer, você acha que é isso? Eu não tenho a menor dúvida. Olha quem está por trás dessa agenda ESG. Pode ter começado com ótimas intenções. Foi capturada por gente que não quer o livre mercado. Boa, Consta. Você tem que ir embora, né? Que aula que você deu hoje, hein, Consta? Falou rapidinho, que papo, hein? Fala bonito, né?
Até porque eu vou te falar uma coisa, isso aí tem bons economistas como Thomas Sowell, Walter Williams, aliás, os dois que eu mencionei, por acaso, negros, né? Então, de uma minoria, mas eles são rejeitados pela turma que fala em nome das minorias, porque eles não servem, porque eles são conservadores, liberais. Eles mostram como o preconceito seria economicamente ineficiente. Pô, se a mulher ganha menos por preconceito, porque os empreendedores são todos uns machistas, misóginos, tipo o Arthur do Mal, né? Então, você iria levar à falência essas empresas contratando apenas mulher. Aí começa o problema. Putz, mas é a mulher que engravida. Putz, a mulher menstrua. Putz, a mulher tem TPM, a mulher não vai não sei o quê. Então você começou a entender que tem algum outro fator aí que não é preconceito. Porque se fosse apenas o preconceito, a própria lógica do livre mercado iria contra isso. Eu, por exemplo, só ia contratar gente que é alvo de preconceito, porque seria mais produtivo e eu ia desbancar toda a concorrência. Então é óbvio que não se trata disso, é apenas lógico. Mas essa turma não vive de lógica, não vive de resultado concreto, só vive de narrativa. A gente volta pro começo. Boa, Consta. Obrigado, viu? Você tem que... O que você vai fazer agora? Curiosidade. Eu vou gravar um podcast da Gazeta. Nossa, sério? Junto com meu amigo Fiuza. Você também trabalha pra caramba. Toda quinta-feira o nosso podcast. É trabalho sem parar aqui, bicho. Escrevendo coluna, daqui a pouco tem que fazer o almoço. Mas é isso aí, eu gosto muito do trabalho, isso que importa. E com vocês é sempre um prazer. É 0800, como você sabe, é sempre um grande prazer. Você é 0800. Você é muito 0800. Aqui é tudo na base da amizade. Mas é muito bacana conversar com você. E a gente vendo, né, depois de passar tanto tempo, mesmo o lockdown, tudo aquilo que você falou, mesmo agora com esse negócio dos caras queimar carvão lá agora. Brigamos tanto aqui na época do como é que chamava o ator lá? O ator americano, Leonardo DiCaprio. Então, a gente vê que isso... A verdade, ela vai aparecendo. Mas ninguém fala, né, Consta? Não. Ninguém fala. Não, porque se falar estraga a festa. A festa precisa continuar. The show must go on. Hollywood vive disso. Hollywood vive de pegar na prateleira, acender a fogueira das vaidades e pegar na prateleira alguma causazinha, né, que transmita a imagem de bom moço ou boa moça para enganar a trouxa. É disso que vive Hollywood. É uma farsa. É isso aí. Muito trouxa no mundo, segundo o Samidana. Exato. Obrigado, Rodrigo Constantino. A gente continua aqui. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e um beijo pra Ju, minha namorada que tá assistindo. Você tá impossível, Você tá impossível, hein? O cara tá, o olhar apaixonado de um homem. Cuidado, Constantino. Boa. Um homem apaixonado. Cara, ô Zuckerman, eu não sou rico que nem o Samidana. Tá, não é? Eu não sou bonitão galã que nem o Emílio. É verdade. Sim. Entendeu? Eu não tenho a tua lábia. Se eu não puder fazer um bonito pra conquistar a Ju, ferrou, cara. Então coloca uma trilha romântica agora. Não vem faz gracinha, não. Obrigado, Valeu, Consta, Constantino. boa sorte. Rodrigo Constantino, nosso companheiro aqui na programação da Jovem Pan.